Ano Bíblico 2022, hoje, 27 de março. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Diga-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei.
Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você, hoje, o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o filho, entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, o perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou a Samá a Samuel, mas este também disse: Não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos,
E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. No capítulo de hoje, no capítulo 15, o profeta Samuel é enviado ao rei Saul com uma ordem bastante específica. Agag deve morrer, e todos os amalequitas, desde o menor até o maior. Tudo deve ser eliminado. Mas, por incrível que pareça, Saul já estava acostumado a não seguir as ordens de Deus e nem os conselhos de Samuel. A ordem era muito clara: ele deveria destruir tudo e não pegar nenhum despojo da batalha, algo que era muito comum na época e também muito proveitoso. Sabe, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas vezes somos tentados a fazer as coisas porque a maioria faz, porque todo mundo faz, ou porque aparentemente está tudo certo, quando é contrário à palavra de Deus. Há alguns cristãos, professos cristãos da casa de Deus, que muitas vezes sabem o que é certo, sabem o que a palavra de Deus diz, sabem o que é a vontade de Deus expressamente, mas mesmo assim insistem em desobedecer. A desobediência de Saul não foi algo do dia para a noite. Aos poucos, Saul vinha desagradando ao Senhor, não fazendo a sua vontade. Saul poupou o que havia de melhor e não executou Agag como o Senhor havia ordenado. Enquanto isso, o Senhor revelou essa desobediência de Saul a Samuel e deixou claro que a atitude do rei o havia entristecido muito. Saul tentou ludibriar, enganar, tentou dissimular, dizendo a Samuel que foram os soldados que deixaram o rei vivo e trouxeram os animais. Mas Samuel sabia, porque Deus já havia revelado a ele: não há nada oculto aos olhos do Senhor. Então, ouvindo as palavras de Saul, o profeta Samuel declarou a sentença do Senhor sobre o seu reino e proferiu uma das sentenças mais conhecidas da Bíblia: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus, Ele tem prazer nos seus filhos, que lhe obedecem. E nós temos prazer na palavra de Deus quando o obedecemos. Jesus nos disse: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Um segundo ensinamento profundo da leitura de hoje
está no capítulo 16, é o fato de Deus ter escolhido Davi. Samuel ficou deslumbrado com os filhos de Jessé, especialmente o filho mais velho, que se destacava, um jovem bonito, porte ereto, parecia um rei, Eliabe. Samuel imediatamente pensou que ele era o escolhido de Deus, mas, pela experiência, Samuel deveria ter aprendido e sabido que um rei não se pode ser escolhido pela sua aparência. Assim como Saul foi um desastre, desta forma, ao ver a atitude de seu servo, o Senhor repreendeu a Samuel para que não atentasse para a aparência, mas para o coração deles. Em seguida vieram Abinadab e Samar, que também eram de porte altivo, mas ele e todos os outros foram rejeitados. Deus havia dito a Samuel: não é nenhum desses. Samuel então pergunta a Jessé: há porventura mais um filho? Jessé diz: sim, há um pequeno, o caçula, o desprezado, deixado de lado, em outras palavras, alguém insignificante. Não que os filhos sejam insignificantes, mas para ser um rei, né? No pensamento de Jessé. Quando Davi chega, Samuel pôde ouvir a voz do Senhor lhe dizendo: levante e unge-o, porque este mesmo será o rei. Depois que foi ungido, o Espírito de Deus encheu Davi. Daquele dia em diante, o Senhor faria grandes coisas em sua vida. Uma mensagem para nós hoje: não importa o lugar onde estamos, ou as circunstâncias que nos cercam. Não importa quem é você. O Senhor está atento à sua vida. Ninguém via Davi, ou considerava ele. Nem o seu próprio pai acreditou que ele podia ser um rei ungido do Senhor, mas foi ele o escolhido. Se as pessoas ao seu redor não o valorizam, acham que você não será nada, não se preocupe. Confie no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Seja obediente, fiel a Deus, faça a sua vontade e se prepare para a melhor aventura de sua vida ao lado do Senhor, em nome de Jesus. Amém.